Boa tarde, gente. Estamos aqui de novo. Olá, tudo bem? Só aguardando a Laiane chegar para a gente começar nosso bate-papo de hoje. Ah, lá está ela. Vamos lá convidar essa moça aqui. Tudo bom, Laiane? Tudo bem, você? Tudo jóia. Vamos dar boa tarde, né, pro Ai, pessoal. boa tarde, gente. Todo mundo que É está isso acompanhando a aí. live, os colegas. É isso aí. O pessoal tá chegando, né, aos pouquinhos. Tem muita gente, viu? Essa live hoje tá bem popular. Muita gente lá curtiu o anúncio. Essa live eu acho que ela estava bem esperada também. Todo mundo interessado pela Alemanha. Verdade, é verdade, demais. E, nossa, muito obrigada por estar aqui, Laiane, tá? Eu queria. Deixa eu apresentar, né, para o pessoal saber. Gente, essa é a Laiane Carvalho, é nossa colega dentista lá na Alemanha. E ela está aqui hoje para contar a experiência dela, né, que ela está vivendo ainda, como dentista lá. E é isso, né, Laiane? É isso, muito obrigada pela oportunidade e pelo empenho de fazer isso acontecer, né? De reunir todos os brasileiros que estão por aí pelo mundo e que contem um pouquinho da sua história, porque não é nada fácil é, trabalhar nessa profissão em outra língua e tudo mais, né? É bem difícil. Eu que agradeço. Eu falo para todo mundo, gente, olha, não me agradeçam não. Eu que tenho que agradecer porque isso aqui está sendo possível por causa da colaboração de vocês, né? Então, eu tô em êxtase. Eu tô super feliz porque o pessoal está curtindo e está me dando mais motivação, mais empolgação para continuar adiante. Eu sei. Semana que vem já vai ser Itália. Nossa, muito legal. É isso aí, já temos colegas, colegas entrando em contato, gente do mundo inteiro, querendo ajudar, querendo contar a experiência deles, né, para a gente fazer esse contato assim, passar para as pessoas que aqui fora realmente a vida é bem difícil, mas que a gente, né, devagarzinho, com muita paciência, persistência, né, Laiane? A gente Tem chega lá. muito lado bom. Tem sempre o lado bom e o lado ruim, né? Mas vale muito a pena se for isso mesmo que você quiser, correr atrás disso. É um tempo que você vai ter que se esforçar muito, mas depois vale muito a pena. É verdade, é isso aí. Então, Laiane Carvalho, dentista brasileira, você mora em Potsdam, não é isso, na Isso, Alemanha? isso em Potsdam é do lado de Pot- Berlim. Potsdam, sorry. Isso. É, do lado de Berlim. Oh, pois, do lado de Berlim. E fala um pouquinho pra gente, como foi que surgiu essa ideia de ir para a Alemanha? Então, eu formei em odonto em 2017 e eu sempre fui assim, meio que eu queria viajar pelo mundo, sabe? E eu já tinha feito intercâmbio e várias outras coisas e eu sabia que eu não queria ficar para sempre num lugar só. E na época que eu fiz intercâmbio, eu conheci o meu namorado, que é alemão, e quando eu formei, a gente meio que acabou conversando e a gente decidiu morar aqui na Alemanha. E aí foi quando tudo começou. Daí eu comecei a aprender alemão e demorou mais ou menos um ano nesse processo de aprendizado de alemão até eu conseguir trabalhar como dentista. Uau! E nesse um ano de alemão, você fez o curso aí, né? Ou Isso. você já saiu do Brasil sabendo um pouco de alemão? Não, eu não sabia falar nada, eu sabia falar oi, tudo bem, obrigada. Daí, daí eu comecei o curso de alemão aqui e logo quando eu comecei o curso, eu comecei a procurar estágio para trabalhar como assistente, como auxiliar. E daí Sorry. Ah. Daí eu consegui um estágio para trabalhar como auxiliar e comecei assim. Daí eu fui aprendendo um pouco mais sobre a língua que a gente tem que usar no consultório, como os pacientes se comunicam, né? Porque os pacientes eles não sabem chegar e falar, eu queria ter uma coroa no dente 14. Não, ele não vai chegar e falar assim, eles falam de uma forma bem mais práticas, né? Prática para o paciente e você tem que saber comunicar com outros médicos. Então isso me ajudou muito na comunicação e no desenvolvimento da língua. Bacana, muito bem. Bom, eu queria saber de você como é que começou esse processo. Então, vamos lá. Aprender o alemão é o primeiro passo, não é isso? Óbvio, Então, né? Você vai morar no lugar então, e. exatamente. Eu diria que a primeira coisa é se empenhar em aprender o alemão, porque sem o alemão não vai pra frente, mas também não é uma língua impossível. Tipo, muitas pessoas falam que a língua é muito difícil e tudo mais, mas, assim, é bem mais complicado que o inglês, mas não é impossível. Ainda é uma coisa. Eu acho que tudo é dedicação, né? É uma língua também muito bonita e muito lógica.
Então, eu acho que se dedicando aprende. Daí tem vários níveis de alemão. Eu diria para começar até o B2, que é um nível que a pessoa já consegue se comunicar bem, mas ainda não é um nível universitário. Quando a pessoa tiver chegado nesse nível, eu diria que a pessoa já pode começar com todo o processo de revalidação. Daí, o interessante é escolher qual cidade você quer morar na Alemanha, porque a validação é meio diferente em alguns os estados alemães. Ok, isso é importante saber, né? Quer dizer que não é um processo único que a gente dá entrada num lugar só, não. Não, é mais ou menos assim. A estrutura é sempre a mesma. A pessoa tem que dar entrada no órgão de saúde alemão do estado. E esse órgão Hum, vai avaliar todos os nossos documentos. Daí ele vai falar se a gente precisa fazer as provas de revalidação ou se for uma pessoa que já tem mais experiência, por exemplo, 30 anos de experiência na carreira, ou então já foi professor universitário e conseguir provar isso, tem a chance da pessoa conseguir fazer a revalidação sem fazer provas, que não é o meu caso, porque eu tinha acabado de formar, então, tipo, eles falaram, sua universidade é equivalente, mas não é 100% igual à alemã, então você vai ter que fazer as provas. Também existe a chance dessas pessoas que têm muita experiência e comprovam essa experiência que os órgãos alemães digam assim, não tem como, você vai ter que fazer a prova. E aí a pessoa sempre pode recorrer com um advogado, embora isso seja um processo bem caro, assim, eu diria que custa de média de 2 a 3 mil euros. ok, é. Olha, aqui ainda chega a ser mais caro, você acredita? Aqui no Reino Unido. Mas é sempre um processo caro. Esses processos que a gente passa, né, como dentista aqui fora, eu acredito que não tem ninguém que não tenha dor de cabeça, não tenha que gastar muito, não tenha que estudar muito. A vida da gente é um pouco meio vida de concurseiro, né, não, Laiane? Se a gente for ver Exatamente. bem. Exatamente. É um investimento alto, mas vale muito a pena porque o retorno também é muito bom quando a pessoa consegue, né? Demais, é isso aí. É isso um dos objetivos da gente estar passando toda essa experiência da gente aqui fora, é justamente mostrar isso para as pessoas. O caminho é árduo, né, Laiane? A gente bem sabe. Mas, gente, quando a gente chega onde a gente quer, é super válido. Quer dizer, a gente super valeu a pena todo o esforço. Então, é isso. Eu acho que e também é a escolha de cada um, né? Foi a escolha que a gente fez. A gente poderia estar lá no Brasil, com o nosso registrozinho que a gente já tinha, nossa vidinha, nossos pacientes e tal, né? Mas aí a gente pensou, não, a gente quer ir além, a gente quer ir para outro lugar e começar uma vida nova. E é isso aí, a gente começa meio que do zero, né? Muitas vezes, porque se a gente for analisar que tem que aprender a língua, é como se a gente virasse um bebezinho em outra Exatamente. terra, não é mais ou menos assim? É. É isso, eu sei bem também, minha história de vida. Então, a gente está no mesmo barco, bate. Exatamente. Ah, Elaine, então, conta aí pra gente, vamos lá. Eu quero começar o processo hoje. Eu estou no Brasil, eu estou começando a estudar um pouco de alemão, que já sei que o alemão é fundamental para fazer o processo, né? Uhum. Então, eu quero ir para a Alemanha. Aí surgiu uma oportunidade, vou viver na Alemanha. Eu deveria ter um pouco de cuidado na hora de escolher em que região ir morar, se eu puder escolher, né? Porque às vezes não temos escolha, é a primeira oportunidade que vem. Mas isso é importante, a região, porque o processo varia um pouco, né? De uma região para outra, como você falou. Então, eu já pensei muito nisso porque eu moro aqui ao lado de Berlim e eu passei um ano inteiro pensando, meu Deus, eu vou me mudar para Berlim para tentar fazer lá porque o estado que eu moro é muito difícil. Só que Oh, hoje, só que hoje em dia eu acho que tudo é possível, sabe? Tipo, hoje em dia eu não me mudaria mais, mas eu já fiquei procurando apartamento em Berlim para poder pensar, meu Deus, a prova lá é bem mais fácil porque você tem mais tempo para fazer a prova. Mas eu acho que tudo é possível. Existem cidades que é bem mais complicado, que seria, tipo, na região de Bayern, da Bavária e Münster, eu escuto muito falar que é bem mais complicado para conseguir passar. E, por exemplo, o caso, a diferença de Berlim para a cidade que eu moro, que já é o estado de Brandenburg, é que a prova prática em Berlim são 5 horas de prova. Aqui em Brandenburg, por exemplo, são 2 horas de prova e os mesmos procedimentos. São quase 10 procedimentos que você tem que fazer em 2 horas, enquanto que em Berlim eles têm que fazer em 5 horas. Eu ficava pensando, meu Deus, é impossível que eu consiga aqui em 5 horas. Então, tipo, eu acho que vale muito a pena você saber qual lugar, qual cidade você quer morar e se informar como que é o processo, como são as provas dessa cidade. Embora eu vou falar que a partir de outubro vai mudar tudo e vai ficar tudo igual na Alemanha, tipo. ah, Eles estão é? querendo fazer com que toda a Alemanha seja a mesma. Unificada. O processo Final. seja unificado. É isso? Final, eu tô falando em alemão. Exatamente. Tem que ser. O alemão aqui, ó.
Então, o processo, eles vão unificar o processo. Mas Tá. a gente já Ah, falou isso há um tempo. interessante. Não sei se vai rolar ou não, só sei que a gente já falou isso há muito tempo. Sim. Então, vamos lá, só para ver se eu entendi direito. Então, a partir de outubro, o processo vai mudar. Eles vão unificar esse processo para os dentistas, para Isso, ficar todo mundo falando a mesma língua. Vamos dizer assim, é, todos os estados com um processo semelhante, para não ficar essa injustiça. Ah, em tal canto é mais difícil que tal canto, não é isso? isso. Essa Mas ainda não, informação é eu não legal. sei de certeza, eu vou falar, sabe? Tipo, Tá, se eu ouvi falar. Mas é bom, já é alguma coisa, né? Aí a Larissa fez uma pergunta aqui. Quanto é que a gente gasta mais ou menos para dar entrada no processo? Então, eu diria que os documentos que são obrigatórios, você tem que apostilar alguns documentos com a cópia autenticada, tradução juramentada. Eu acho que só de documento gasta de 1.000, nos obrigatórios 1.000 euros em média. Se você, Sim. se você ainda enviar os documentos facultativos, eu acho que pode chegar a uns 2.000 euros, porque você tem que traduzir a ementa da faculdade, são muitas páginas e tudo mais. O processo, eu não sei quanto custa isso tudo. A primeira prova custa 400 euros, a segunda prova 2.000 euros, a permissão de trabalho em média 300, 400 euros. Eu acho que o Ao processo todo. inteiro. Pronto, o Eu pessoal vai parei de tomando nota contar. aí. Eu parei de Bom, contar que eu não quero mais saber. já é um dinheirão, né? Mas pelo menos para ter uma noção, no começo você gastou em torno, só para começar, uns 2.000 euros. Não Eu é acho que sim, isso? eu acho que esses 2.000 euros a pessoa tem que ter no mínimo, né? Porque só Pronto, a prova é a custa mil dica boa. euros. Ah. Beleza, e a pergunta, ainda outra pergunta da Larissa, se vale a pena começar a estudar o alemão ainda no Brasil, ou é melhor deixar para estudar tudo aí? Eu acho que vale muito a pena estudar no Brasil, embora eu ache que aqui você aprenda muito mais rápido, mas é muito mais doloroso. Você sai na rua, você não sabe falar nada, você não sabe fazer amizade, você não sabe fazer nada. Então você aprende porque você não quer mais estar nessa situação. Então você aprende de uma forma mais rápida. Mas vale muito a pena começar logo no Brasil. Eu tenho amigos que eles começaram, por exemplo, na Síria, estudando alemão. Um amigo meu estudou 2 anos na Síria alemão, e daí ele veio para cá já com um alemão muito bom e já foi Oh, direto para as provas. Então, tipo, fora o gasto que você tem para você estudar alemão aqui, né? E se manter aqui. eu imagino, mas pronto, tá aí a pergunta respondida. Obrigada, Laine. Bom, então vamos lá, continuando a nossa linha de raciocínio, né? Eu me preparo para fazer as provas, como você já falou, cada região difere da outra. Vamos falar da sua experiência, vamos continuar lá, falando de Uhum. pós-exame, né? Como é o negócio aí. Então, lá, primeira coisa que você fez, você chegou em Potsdam, você começou a estudar o alemão para ficar, né, num nível que, no caso, você buscou o B2, não é isso? Para começar o Isso, processo. Daí isso. você alcançou o B2. Aí, qual foi a primeira coisa que você fez? Você entrou lá no site da prefeitura ou é do estado? Como é isso? E aí, o que foi Então, que você fez? então, antes de chegar no B2, eu já comecei a organizar os documentos, né? Eu entrei no site Hum, do Estado, eu já comecei a organizar os documentos no Brasil, mesmo assim faltou documento, eu tive que voltar no Brasil para buscar. Porque é uma lista de documentos absurda e alguns documentos eles têm validade de 3 meses. Então, tipo, você tem que sempre estar correndo atrás. Aí você entra no site do órgão de saúde do estado que você mora e lá tem a lista de documentos. Por exemplo, eu tenho aqui hum, a minha lista de documentos foi essa daqui, né? São muitos, muitos documentos que você tem que apresentar com hum. cópia autenticada, com apostila e afins. E quando todos os documentos estão certinhos, eles enviam uma carta para você falando assim, seus documentos estão completos. E aí, Sim. a partir do momento que seus documentos estão completos e você consegue provar que você tem um nível B2 de alemão, você pode se inscrever para as provas. Ok. Entendi. Ok. Então, lá tem, no site fica tudo fácil, né? Você vai, aí vamos lá, se inscreveu para a Assim, tudo prova. fácil não, porque é tudo em alemão, né? Tipo, eles não têm nada em outra língua. Eu imagino, eu imagino. E Então, uma coisa, eu estava falando outro dia com a Juliana, uma coisa é a gente, porque, bom, para nós brasileiros, a gente estuda inglês até na escola, né? Então, ó, alguém está falando que não é mais B2. Eu acho que isso depende muito de região para região, né? então, a primeira prova, ela é nível C1. Só que, por exemplo, na região que eu moro, você precisa comprovar que você tem o nível B2 de alemão, mas a prova, ela é nível C1. Então, tipo, se você vai fazer a prova, eu sugiro que você pelo menos faça o nível C1 para Ah, poder conseguir passar na prova, né? Mas comprovado, certo. na minha cidade, você só precisa comprovar o B2.
Ok, olha, isso é importante, gente, varia. É isso que eu tô aprendendo, conversando com as colegas. A Juliana, que já fez o vídeo, que a gente já fez o upload para o canal, né? Ela já teve outra experiência. Na cidade dela, ela sequer teve que fazer a prova de alemão, assim, oficial, apresentando um C1. Ela foi indagada, né? Ela passou por uma sabatina com uma pessoa na cidade, um profissional, e aí ele viu que ela tinha um nível bom, e aí deu a chance e foi abrindo os caminhos para ela. Quer dizer, uma outra experiência, não é isso? É bem Com certeza. diferente. É É. isso. Bom, mas continuando aqui, ainda sobre o processo, né? Uhum. Então, você pode contar para a gente como é que são duas fases, quantas provas são, como é que são essas provas? Então, no meu caso, são duas provas, né? A primeira prova, que se chama Fachsprachprüfung, é uma prova, Desculpa, repete. é uma prova Falou oral. alemão para mim. É uma prova oral e escrita. É uma hora de Então, prova, daí você tem que tá. comprovar que você consegue conversar, resolver um caso clínico. É um caso bem aleatório, geralmente tem tudo, tem prótese, cirurgia, indo tudo. Eles fazem muitas perguntas, você tem que conseguir explicar ao paciente como é que vai ser feito o tratamento de forma correta, escrever uma carta médica, falar por telefone com outros médicos ou então laboratório, e os outros médicos especialistas fazem muitas perguntas também. E aí, depois dessa prova, no meu estado, você já pode conseguir a permissão de trabalho temporário, que é Sim. de no máximo 2 anos. Que no momento eu estou trabalhando com essa permissão de trabalho temporária. A minha Hum, prova, ela seria, a segunda prova, ela seria em março, mas foi adiada devido ao corona. Daí eu tô esperando para ver se eu consigo entrar na prova em outubro. Só que até agora eu não sei, porque eles falam agora que vai mudar a prova. Então, tipo, não faço ideia mais. Mas até então a prova eram escrita, 3 fases, escrita, teórica e prática. E a prática no meu estado são só 2 horas. Então, tipo, eu tava meio apreensiva. Não sei se eu quero que mude ou se eu quero que não mude. Não sei se vai piorar ou melhorar. vamos torcer que melhore, né? É. Vamos torcer que melhore. Bom, ok, então me fala um pouco mais sobre as provas, assim, o nível das provas. É muito complicado, você tem que fazer um esforço tremendo, tipo assim, teve alguma novidade que você nunca fez no Brasil, que você não aprendeu na universidade, de repente você teve que aprender em alemão, alguma coisa Assim, assim? tem muitas coisas aqui. Tem algumas coisas aqui que são feitas na Alemanha que eu nunca tinha estudado no Brasil, mas foi mais na parte prática da clínica, não na prova. Eu acho que as provas são mais ou menos da mesma forma que você tem que preparar um paciente, explicar um paciente um procedimento no Brasil, você tem que explicar isso em alemão. E você também tem que Sim. conversar com outros médicos e saber explicar e conversar de forma assim mais bonitinha, né? Bem mais formal com o médico do que com o paciente. E eles colocam geralmente pacientes que falam muito com dialeto, ou então que falam bem, tipo, bem cheio de gírias, essas coisas, para poder já ver se você vai conseguir entender o que, que o paciente está falando. Se Olha você só, as pegadinhas, né? As é, casquinhas de banana. Todo entender o que o concurseiro passa por isso, né? Não tem jeito. Então, mas eu acredito que se a pessoa tiver um nível bom de alemão e se preparar bem para a prova, consegue passar na prova sim. Olha, só mais uma perguntinha aqui da Larissa. Quais são os procedimentos que eles costumam cobrar na prova? Na prática, Sim. na minha cidade é uma endo, uma coroa, uma coroa, eu não sei mais falar, para, é uma coroa facial em ouro, uma coroa normal em cerâmica, uma endo, qual que é o outro? Aí periodontia, tem mais um. Uma ponte e mostrar os instrumentos de cirurgia para que saiba cada um e explicar passo a passo de uma apsectomia em 2 horas. Uau! Ok, em 2 horas. Ah, e uma Nossa, restauração, tem duas restaurações, uma restauração de amálgama e uma restauração de resina. ok. Gente, só lembrando para quem entrou agora, na Alemanha o processo ele varia de cidade para cidade e assim ela está contando a experiência dela em Potsdam, que é uma cidade próxima de Berlim, e a Juliana já contou a experiência dela em Bremen, a Bremen? cidade Bremen. Obrigada, pronunciei.
E é isso, foi uma experiência completamente diferente a que a Juliana passou, tá? E eu quero ouvir mais, se alguém mais gostaria de colaborar com o canal, a gente pode fazer outras lives contando experiência de pessoas em outras cidades da Alemanha, e é muito bem-vinda, toda colaboração é muito bem-vinda. Laiane, a Bárbara perguntou aqui, quais foram os fatores que te levaram a optar pela Alemanha, assim, por que não outro país da Europa, né? Talvez com o idioma mais simples, ou enfim, menos complicado. Eu gosto muito do alemão, embora isso pareça ser um pouco estranho, mas eu gosto muito do alemão, eu gosto da língua, tenho muitos amigos aqui. Hoje em dia eu tenho meu namorado aqui e, tipo, eu acho que eu não moraria em outro lugar. Além de que eu gosto muito de trabalhar aqui na Alemanha, eu consegui um trabalho muito bom, tipo, eu amo o local que eu trabalho, tenho contato todos os dias com os pacientes e você acaba tendo essa proximidade com os pacientes, você sabe da vida de cada paciente, sabe? Você sabe de tudo sobre eles. E eles também sempre foram muito receptivos. Então, tipo, eu acho que hoje em dia eu não iria para outro lugar. Claro que eu já pensei em morar, tipo, em alguma outra cidade que falasse inglês, principalmente no começo eu ficava pensando, meu Deus, só tem duas chances. Ou eu vou ter que morar em um lugar que fala inglês, ou então todo mundo aqui na Alemanha vai ter que começar a falar inglês comigo. Tá Porque... difícil. mas tem uma hora que o alemão sai, e daí, tipo, como a gente diz na Bedzembesta, né? Você só fala em alemão. E você levou cerca de um ano para conseguir assim se comunicar bem, né? Isso é bom o pessoal saber, né? Que não é assim do dia para a noite, gente. E mesmo, Laiane, mesmo que alguém faça assim um intensivão de alemão, a média ainda assim é um ano para estar Então, bem no alemão. um ano é um tempo muito, muito rápido. Quando eu cheguei aqui, eu falei que eu queria passar um ano estudando alemão. Eles deram risada e falaram: ninguém aprende alemão em um ano, tipo, ser um. Olha. Aí eu pulei muitos cursos, mas o fato é que eu nunca falava em português aqui com ninguém, pessoalmente. Eu só falava por telefone com minha família, então FaceTime, essas coisas, mas eu não falava português pessoalmente. Eu tinha muitos poucos amigos brasileiros na cidade que eu moro. Eu conheço muitos brasileiros em Berlim, mas não na cidade que eu moro, porque aqui é bem menorzinho. E Sim. aí eu falava todo dia alemão com o meu namorado, com a família dele, no meu trabalho. Então, tipo, eu tenho praticamente contato zero com português na minha vida, assim, que não seja pelo telefone. Hoje em dia eu tenho muitos amigos brasileiros, daí eu vou pra Berlim, faço festa brasileira e tudo mais, mas no começo eu não conhecia ninguém. Tipo, eu passei quase 10 meses sem falar português, pessoalmente. Então, tipo, você tinha que mergulhar na língua e aprender alemão. Muito bem, eu admiro, viu? Eu tenho vontade de aprender alemão um dia, assim, adoro idiomas, Ah, muito se legal. precisar de ajuda. Admiro vocês que sabem falar alemão, acho lindo, gente, acho lindo. Sério mesmo. Bom, agora me conta aí, qual foi o maior obstáculo até agora que tu passaste aí? A língua. A gente já falou sobre isso, mas eu acho que a pior parte é aprender alemão. E, tipo, não tem jeito, você tem que aprender, você tem que saber falar. E aqui eles têm um sotaque muito forte. Tipo, na cidade que eu moro, eles têm um sotaque muito, muito forte. Que você fica pensando, meu Deus, o que é isso que eles estão falando? E aí, tanto que agora, hoje em dia, às vezes eu comecei a tirar onda do sotaque do meu namorado e eu começo a soltar o sotaque dele também. E, tipo, Ah, mas o e já sotaque faz é uma quanto coisa. tempo que você está aí? Já faz quanto tempo que você ainda está tendo, Eu, ainda tem novidades, né? Ainda sempre aparece uma novidade para aprender. eu mudei pra cá em novembro de 2017. Dois Ok, anos então e já pouquinho. está, sim. Quer dizer, mesmo após 2 anos, ainda está aprendendo, né? Mesmo Tá sendo convivendo muito bom. diariamente, está sempre aprendendo um pouco do idioma, né? Você não para de aprender nunca. E aqui nem no Brasil, não tem muito sotaque. Tipo, se a gente fala com alguém do sul, a gente tem dificuldadezinha de entender algumas gírias, algumas coisas. E aqui também é muito assim, Mesma coisa nesse aspecto. né? Interessante a comparação. E assim, Laiane, tem algum conselho que você daria para uma pessoa que quer seguir os teus passos, né? Nesse momento, tá assistindo a live, ou que vai assistir depois que a gente vai fazer o upload para o canal. Uhum. E eu acho que a sua história é inspiradora para muita gente, né? Obrigada. Qual o conselho que você daria assim, para alguém que queira seguir teus passos? Então, gente, eu diria para correr atrás, vale muito a pena. O fato de trabalhar aqui na Alemanha é muito, muito bom. Os pacientes são muito receptivos, embora eu ficasse pensando, meu Deus, às vezes eles fossem preferir um dentista alemão, mas não, eles são muito receptivos. O retorno financeiro também é muito bom comparado ao Brasil, né? E Hum, eu acho que vale muito a pena, eu diria que para correr atrás. Mesmo que você comece trabalhando como assistente de dentista e não como dentista, o que é
é uma atividade muito difícil para quando você é dentista, porque você vê tudo acontecendo, você quer colocar a mão, você quer fazer alguma coisa, você não pode, você só pode estar lá do lado ajudando. Mas, Verdade. mas Eu você sei o que é isso, eu sei o que é isso. e tipo, sei lá, estão tirando o dente, a dentista não consegue tirar o dente, você fica pensando, meu Deus, eu queria tentar, mas você não Deixa eu, pode. eu queria dar uma vontade de oferecer uma ajuda, né? Ou, por favor, deixa eu só tentar. Então, mas vale muito a pena, porque principalmente aqui na Alemanha, o sistema de saúde alemão é muito diferente do que a gente conhece, né? Oh, conta aí pra gente. Agora eu fiquei curiosa. Como é que é? Então, aqui não tem sistema de saúde público. Todas as pessoas alemãs ou pessoas que moram aqui têm que ter um plano de saúde. Daí existe plano de saúde privado e plano de saúde do governo. E esse plano de saúde, ele não cobre tudo, sabe? Tipo, se ele vai cobrir... Se o paciente precisa de uma coroa no dente molar, ele não vai cobrir uma coroa de cerâmica, ele vai cobrir uma coroa metálica. E aí, ou então endo, essas coisas tem tudo, é tudo escrito em plataformas como se chama, meu Deus, com linguagem jurídica, passo a passo do que o plano cobre, o que o plano não cobre, você tem que Uau. saber tudo. E, tipo, são tudo em códigos. Então, tipo Isso. assim, se você faz uma restauração, você não escreve lá restauração do dente 12. Você escreve, sei lá, 13, sabe? Tem tudo, ou então 2042, são tudo códigos, assim. E Sim, códigos. você tem que aprender todos os códigos, Tem que tanto saber de cor aqui. É sério. sério? Sério. E você tem que Nossa saber o que o plano Senhora. cobre, o Já não que o basta plano não. saber o alemão, tem que saber os códigos. Você tem que saber quanto é que o plano cobre, quanto é que o plano não cobre. Tem que fazer toda a matemática, escrever muito, assim, tipo, É. essa semana eu tive um Vocês caso. usam sistemas, assim, softwares no computador, que aqui no UK, no Reino Unido, se usa bastante. Toda clínica tem, então a gente tem que se adaptar. Quem não gosta de mexer em computador, não tem escapatória, tem que aprender a desenvolver, a mexer nos softwares daqui. Aí Tudo no também computador. tem isso, Tudo é computador. computadorizado, tipo, todos os sistemas são computadorizados, a radiografia é computadorizada, CAD/CAM, é tudo, tipo, super, super, super moderno, sabe? Tipo, coisas que eu não aprendi na faculdade, inclusive, tive que sair fazendo curso aqui, porque é tudo muito moderno e você tem que fazer tudo computadorizado, não tem outro jeito. Eu acho que você falou um ponto muito grande. Não só você, e olha que ó, eu tenho certeza que a gente tem uma diferença grande. Eu terminei a faculdade bem antes que você. E para mim já é difícil. Você, que terminou bem já mais atualmente, sentiu essa dificuldade. Você imagina como é para mim, tá? Mas Uhum, a gente consegue, a gente aprende, né? Eu, por exemplo, agora onde eu trabalho, mudou de software. Mudou o uhum, sistema. E eu estou aprendendo do zero. Eu estava tão acostumada com o R4, agora é o Software of Excellence, e começar aham. do zero no novo sistema aprender tudo de novo não é fácil, mas é outra coisa que eu acho, né, Laiane, importante para a gente explicar para o pessoal. A gente, dentista brasileiro, que vem para aqui fora, a gente tem que estar preparado para surpresa sempre. Com Tá? Porque certeza. nunca tem uma rotina certinha ali, vai ser sempre assim, não, as coisas estão sempre mudando. As leis mudam, como alguns colegas aqui já na live colocou algumas informações a respeito de como é que é lá no local onde eles estão, né, Uhum. fazendo o processo, é diferente, alguns pontos são diferentes, né, alguns locais pedem C1, outros já foi como a experiência que a Juliana passou, né, é diferente. Aham. Na hora que vai surgindo, eu diria que assim, imagina uma maratona e vem os obstáculos, cheio de obstáculos, né? Aquele corredor de atletismo. E aí vem os obstáculos, mas cada obstáculo é uma surpresa. Ele pode aparecer de repente, pode ser menor, outro maior, outro assim que você olha, meu Deus, vai ser impossível, esse aí eu não vou conseguir, mas se a gente continua, persiste, mete, né, as caras, como a gente fala, a gente acaba conseguindo, porque é uma questão muito da gente manter Persistência. de persistência, exatamente, é de não desistir. É muito a questão disso. Tu sente isso aí também? É exatamente assim, são coisas, é o ritmo que eu tô fazendo já há 2 anos, né? De chegar em trabalhar 40 horas por semana, chegar em casa, você não vai descansar, você vai estudar. E, tipo, você não tem outra coisa a fazer, assim, você tem que estudar, senão você não acompanha o ritmo. Algumas coisas são muito diferentes aqui. Sei lá, imagina todas as lesões de estomatologia que você tem que aprender tudo em alemão. Tipo, é tipo aprender do zero, sei lá. Sim. Aprender do zero. Eu imagino, não deva ser fácil. Mas é isso, eu acho também, não sei se você vai concordar comigo, existe degraus.
se a gente puder fazer de um por um, porque às vezes a gente tem a possibilidade de pular. Tipo, você estava me mostrando aquele seu PowerPoint, que depois a gente vai fazer um upload, né, para o canal, para passar para o pessoal. Gente, ó, a Laiane brevemente vai estar fazendo um super vídeo para colocar lá o passo a passo, vocês verem, ela vai mostrar ela preparou com todo carinho um PowerPoint muito explicado sobre, ela fez uma espécie de, ela fez em diagramas todo o processo, e isso vai facilitar muito para quem pretende fazer isso, né, Laiane, que passar pelo Isso. processo na Alemanha. Então, eu falando dos degraus, o que você acha, Laiane? Eu queria saber sua opinião a respeito disso. Vale a pena a gente começar como assistente? Porque, né, às vezes a gente está no Brasil, já tem uma pós-graduação, e aí pensar, poxa, eu vou começar do zero em outro país. O que você acha disso? Então, Vamos dar um oizinho pro Harry. Então, Colega. Hi, Harry. Thank you. então, Sim, sim. essa pergunta é muito difícil, depende de como sua vida é no Brasil. No caso, eu não tinha nada que me prendesse no Brasil, não tinha consultório, não tinha nada. Então, tipo, pra mim, valia muito a pena simplesmente se arriscar e começar a tentar trabalhar aqui como dentista, né? E Sim. eu sempre soube que eu não queria ficar lá, né? Então, pra mim valeu muito a pena, mas eu acredito que tem muita gente que tá na sua zona de conforto, que tem um consultório, E, que tem muitos pacientes que, tipo, tem uma vida já bem mais organizada do que a minha era. Então, tipo, eu acho que todo mundo tem que calcular se vale a pena pra si ou não, né? Mas eu acredito que vale muito a pena. E principalmente começar a trabalhar como assistente, nem que seja assim, tipo, geralmente aqui na Alemanha é um trabalho remunerado, mas você também pode conseguir como estágio. estágio não remunerado, no caso. Isso. Mas Entendi. a maioria que eu conheço trabalharam assim de forma remunerada e vale muito a pena simplesmente também para aprender como funciona tudo aqui na Alemanha, né? Para aprender Interessante. todo o sistema alemão. Então vale E muito me a diz pena. uma coisa, se eu quiser trabalhar de auxiliar no começo, o governo alemão ele exige que eu tenha um curso de auxiliar, de Então, assistente? essa era a minha maior dúvida também, e eu não sabia, simplesmente mandei meu currículo para todo mundo, e aí eu fui aceita, e no meu caso eles nunca pediram nada, nada, Nunca nada. pediram nada. Que bom. Não. Aí na sua cidade, lembrando que ela mora em Potsdam, que é uma É. cidade ao lado de Berlim, né, lá na Alemanha. Muito bem, então é isso. Talvez seja diferente em outros estados, né? A gente não sabe. A Larissa está perguntando se precisa, a mesma pergunta que eu fiz, se precisa fazer um curso para trabalhar como assistente. Então, Lá, eu acho que né? precisa fazer um curso de 3 anos que se chama Ausbildung de assistente, Desculpa, né? fala devagar. Você está Então, falando. é um curso de 3 anos de assistente. Eu acho que todas as pessoas que trabalham realmente de assistente precisam fazer esse curso. No meu caso, eu trabalhava lá, mas eu não tinha esse curso, então eu não podia fazer muitas coisas. Tipo assim, eu não poderia abrir a esterilização e dar baixa em todos os produtos. Eu não poderia fazer radiografia sem o curso. No caso de curso de radiografia, eu tinha que fazer extra, que também é uma prova à parte aqui. Mas eu acredito que se você quiser trabalhar como assistente mesmo, assim, que Sim. possa fazer tudo que um assistente faz, seria através do curso. No meu caso, eu tinha um emprego que essa parte eu não precisava fazer porque as outras assistentes faziam por mim. Eu só trabalhava mesmo dentro da sala de consultório, ao lado da dentista. O que também era bem melhor para mim, porque eu achava melhor trabalhar lá do que na esterilização. Então, Sim, sem tipo, dúvida. Tava lá pra mim, direto olhando, né? É uma vantagem grande, né, que a gente tem, porque, pessoal, a gente realmente não é fácil para a gente que já, né, que já é dentista no nosso país, chegar no outro país, começar, como a gente falou, começar do zero praticamente, para aprender a língua, e aí vai para nossa área, vou tentar um emprego. Às vezes a pessoa nem começa na própria área, né? Vai tentar de outra é coisa. verdade. Enfim, mas vamos lá, falando da nossa área. Quando vai começar na nossa área, geralmente o caminho mais fácil da gente entrar dentro de uma clínica dentária é se tornando uma assistente. É. E isso é óbvio que tem os prós e os contras, é isso que a gente está falando aqui, né? E pelo que eu entendi, alguns estados pedem o curso, talvez outros não é isso? Eu Mas é acredito, uma. assim, no meu caso, eu não fiz nenhum curso, mas eu não fazia muitas coisas que só um assistente pode fazer, né? E, Sim, tipo assim, a assistente aqui, ela tem muito mais... ela faz muito mais coisas, assim, que são... no Brasil, são coisas que o dentista faria. Aqui é feito pelo assistente. Tipo, radiografar, remover tártaro,
cálculo, raspagem, essas coisas são tudo, colocar provisório. Elas podem fazer isso tudo, elas podem remover. Um auxiliar, uma dental nurse, é? Isso, aqui Elas, na Alemanha elas podem remover cálculo uau, gengival, só elas fazem radiografia, porque nenhum dentista que faz como que chama? interessante. Moldagem, elas que fazem as moldagens, essas coisas assim, é tudo o trabalho dela. Então, quando vai fazer o controle depois de um tratamento periodontal, elas que Sim. fazem. Você pode, é uma atividade delegável, no caso. O dentista pode fazer, claro, mas os dentistas aqui, eles pensam, meu Deus, eu não vou passar 30 minutos fazendo uma profilaxia, eu vou fazer outra coisa, vou fazer uma endo, né? Sim, Então, tipo, eles sim. é uma atividade delegável e geralmente nenhum dentista que faz. Laiane, assim, deixa eu ver se eu entendi direito, que eu ainda tô assim, tô achando incrível aí a diferença. Bom, novamente, moro no Reino Unido, tô em Londres. Aqui existe uma coisa chamada Scope of Practice. Tem um documento que tem todas as profissões da área da saúde bucal. Daí Aham, tem a dental nurse, que é assistente, né, que fica ao isso. lado do dentista, passando instrumental e tal. Aí tem outras profissões. Tem a dental hygienist, Yeah. que seria não é igual, mas vamos dizer, Profilaxia. é uma pessoa que trabalha muito com algumas coisas, por exemplo, que o TSB lá no Brasil trabalha. Sendo que é diferente no aspecto que aqui é uma graduação. Né? Uhum. O TSB não é uma graduação lá no Brasil para a pessoa se tornar TSB, mas aqui no Reino Unido. Então, são 3 anos de curso, elas têm uma cerimônia de formação, é uma graduação, enfim, é uma Aham, faculdade, vamos colocar assim, tá? Tem outro profissional chamado Dental Therapist, que tem 1 ano a mais, então são 4 anos de faculdade, né? aham, Tudo isso dentro da saúde bucal, mas ainda não falei do dentista, aí vem o dentista. E tem outras profissões também, dentro técnico em laboratório, laboratório. dental technician, clinical dental technician, aqui tem diferentes. Aí eu te pergunto, aí também é assim? Aqui tem as diferenças. Primeiro tem a assistente de dentista, que seria Zahnmedizinische Fachangestellte, é o nome da profissão. Que é a pessoa que vai estar ao lado do dentista, auxiliando, vai fazer as radiografias. Mas no caso, elas já podem remover cálculo dental, pode fazer moldagem e afins, colocar provisório. Daí são 3 anos de curso técnico. Daí depois tem a Prophylaxis Assistant, que seria a pessoa que só faz profilaxia. Ela faz o dia inteiro só profilaxia, que é um procedimento de mais ou menos 1 hora aqui. E aí ela que coloca, que faz sempre a profilaxia. Nenhum dentista que faz profilaxia, geralmente. E O Juliano daí, está pedindo para você falar todos os nomes em alemão que ele quer aprender. aí é, começando Sim. pelo dentista, Zahnarzt. Tá. Como? Zahnarzt. Sanan? Zahnarzt. San-A. Ok. Não, vamos, pula, vamos para a próxima. Peraí, então deixa eu entender. Você estava explicando da tipo a dental hygienist daqui, como é que ela chama aí? Então, a primeira seria a Zahnmedizinische Fachangestellte, assistente. Daí, Desculpa a reação, é só porque, tipo, nossa senhora. daí a segunda seria Prophylaxis assistente, que é só que faz profilaxia. Tem outra que trabalha só na recepção, que seria Verwaltung. E tem uma outra que só faz tratamento periodontal. Ela faz o dia inteiro tratamento periodontal. Só que ela também faz um dual studium, que seria que ela trabalha e estuda ao mesmo tempo, no caso. E eu acredito que sejam 3 anos, eu não sei ao certo. Ok. Interessante. E o dentista, como é que a gente se chama aí mesmo? Dentista é Zahnarzt, e dentista mulher é Zahnärztin. Ok, ainda tem essa coisa. Pra gente é uma coisa só. Muito obrigada pelas informações. Bom, nossa, gente, mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer? A gente ainda está aberto, ainda tem um tempinho. Ah, eu já estou impressionada, tá? Com o alemão. A pessoa não pode ter medo de palavra comprida, né? Porque toda hora aparece uma palavra assim gigante. Aí você fica, meu Deus. É esse medo que dá, porque agora foi ao ponto. Que você fala uma palavra comprida, a gente fica,
Realmente, mas estão falando que a gente é muito simpática. Obrigada, Obrigada. amor, que amor, obrigada. Mas só para a gente concluir aqui, você pode contar para a gente o que que você vai fazer no vídeo que você vai mandar lá para o canal? O que que exatamente você pensa em demonstrar lá? Então, eu fiz um gráfico explicando mais ou menos como que é o processo de validação aqui, que são vários caminhos, né, que a pessoa pode seguir de acordo com a sua formação e a sua experiência. Então, eu vou fazer um videozinho explicando mais ou menos esse esquema, como que é que funciona aqui na Alemanha, desde da inscrição até o processo de aprovação. Maravilha. Nossa, não vejo a hora de fazer o upload desse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser um dos mais visualizados também. Laiane, muito obrigada. Nossa, gente, sem vocês isso aqui não vai. Vocês estão fazendo a coisa ficar cada dia melhor. Eu não sei mais nem o que dizer. Obrigada, obrigada. Como é que eu digo obrigada em alemão? Danke. Danke. É. Adorei, adorei, Laiane, muito obrigada, adorei nossa conversa. E então é isso, gente. Eu Muito agradeço obrigada também pela. pela oportunidade de falar aqui um pouquinho, né, sobre a Alemanha, sobre o odonto na Alemanha. E quem quiser também saber um pouquinho mais, que tiver vontade de morar aqui na Alemanha, também pode me perguntar. Ah, pode mandar uma perguntinha que eu respondo. Lá nos grupos, né? Lembrando que a gente está no Facebook, né? A gente pode se conversar por lá. A gente está, olha aí, a André Delov, é isso? Muito, muito Ideia. orgulho de Oi, você. ideia. Ah, teve mais uma perguntinha aqui, acho que ainda dá tempo. Não sei se já falaram disso, tem diferença se o curso do Brasil tem 4 anos ou 5 anos? Essa é uma pergunta interessante. Só mais essa, para finalizar. Tipo, se você fez Eu um curso no Brasil em 5 anos, tem vantagens quando você vai fazer o processo na Alemanha? Não. Não, aqui são divididos em dois grupos, o que eu acho a maior besteira alemã, que é, tipo, países de primeiro mundo, países de terceiro mundo. Se você vem de um país de terceiro mundo, como eles chamam, você tem que fazer as provas. Não tem Oh. jeito. Não importa qual a faculdade. Ai, é. É assim, né? Fatos da vida. Vamos para frente. E a gente chega lá, né? Vocês estão aí para provar isso. Obrigada, tá? Mais uma vez. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. E a gente continua nosso papo. A gente vai ter outras lives. Essa semana, a Alemanha. Semana que vem já, Itália. Tá? Então, assim, vamos para frente. A gente vai falar do mundo inteiro. Vamos descobrir como é o processo no mundo inteiro. Laiane, muito obrigada, querida, mais uma vez, tá? E a gente se vê por aí, lá no canal, lá no grupo do Facebook, a gente se fala, a gente vai fazer esse upload desse vídeo maravilhoso, que eu não vejo a hora de fazer esse upload pro canal, né? E aqui no Instagram também, tá bom? Pessoal, Obrigada. valeu, até a próxima. Beijão para todos. Tchau, querida. Tchau. Beijo. Tchau.